Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Coragem, sou eu, não tenhais medo. A liturgia deste domingo fala-nos de um Deus que é grande e misterioso, inesperado e surpreendente, para que possamos enquadrá-lo na nossa lógica e no nosso modo de pensar. Uma grande tentação para o homem é achar que pode compreender o Senhor, enquadrar seu modo de agir e dirigir o mundo com a nossa pobre e limitada lógica. Mas o Deus verdadeiro, o Deus que se revelou a Israel e mostrou plenamente o seu rosto em Jesus Cristo, não é assim. Ele é misterioso, é santo, é livre, como o vento do deserto. Na primeira leitura deste domingo, o profeta Elias chega ao Monte Horebe para fortalecer a aliança do seu povo com Deus. Espera encontrar o Senhor no trovão, no relâmpago, como acontecera no tempo de Moisés. Mas Deus, no seu mistério insondável, não corresponde à imagem que dele fizera o profeta. Com efeito, manifesta-se na brisa silenciosa do dia. Em seguida, Elias será enviado novamente para junto dos rumores e do caos da vida, para o meio do seu povo. E também aí deverá reconhecer a presença do Senhor. A longa viagem de Israel através do deserto, o encontro com o Senhor, narrado pelo livro do Êxodo, constitui a primeira etapa do caminho da descoberta da multiforme presença de Deus na história da humanidade. O profeta espera o Senhor e o Senhor se revela e vai passar, mas não como Elias esperava, não no vento impetuoso que força, que tudo destrói quando encontra pela frente, não no terremoto que coloca tudo abaixo, não no fogo que tudo devora. Elias teve de reconhecê-lo, de descobrir a presença de Deus no murmúrio da brisa suave. Ah, Senhor, como teus caminhos são imprevisíveis. Quem pode te reconhecer, senão quem a ti converter-se verdadeiramente? Por isso, amados irmãos e irmãs, somos convidados a reconciliar, a converter, a voltar a nossa vida para o Senhor nosso Deus, como assim nos ensina as Sagradas Escrituras. Na segunda leitura, na carta aos Romanos, Paulo abre o seu coração e revela sua tristeza em relação aos israelitas, a incredulidade deles em relação a Jesus Cristo, e os mantém longe do Deus vivo, das suas promessas. Paulo é figura do cristão autêntico. Ele percebe que o projeto de Deus sofre resistências e por isso sofre, mas sua dor não é passiva. Está disposto a perder a própria vida e ser amaldiçoado a fim de que o projeto de Deus seja aceito por todos. Na vida de Paulo, ele não conta quando se trata de encontrar formas a fim de que o projeto de Deus seja aceito por todos. Ele crê firmemente que Deus não abandonou o seu povo, pois a fidelidade divina permanece para sempre. Contudo, com essa revelação, Paulo comprovou o grande amor pelo seu povo. Diante desse testemunho de Paulo, podemos nos perguntar: e nós? Estamos hoje preocupados com a salvação da humanidade, das pessoas? O que estamos fazendo para que as pessoas conheçam Jesus Cristo, o acolham como o Senhor de sua vida e tome posse da salvação garantida por Jesus a todos nós? Paulo pregou, exortou, ensinou o povo. Façamos o mesmo nos nossos dias de anunciar a palavra de Deus. No Evangelho, o episódio relatado no Evangelho deste domingo não deve ser lido apenas como uma narração de um acontecimento do passado que fora registrado por quem certamente o vivenciou de forma dramática, mas é, antes de tudo, um espelho colocado diante de nós, pois nos faz enxergar a nós próprios, a vivência da nossa fé, do dinamismo marcado por momentos de fraqueza e ousadia, mas também necessitada de atitudes de humildade e disposição de conversão, porque isso vai gerar comunhão. Mais do que forte emoção momentânea ou falsa presunção de confiança, que se torna pretexto para exigir de Deus intervenções mágicas, imediatas, a fé é atitude de obediência a Deus, que se expressa numa humilde confiança, que por sua vez testemunha a certeza que não estamos sozinhos nas travessias da vida, sobretudo quando os ventos sopram na direção contrária. O Senhor está conosco. A fé cristã é essencialmente fé eclesial,
Portanto, crer em Jesus Cristo é aceitar o convite para entrar na sua barca, e sair dela é correr o risco de tornar-se gente de pouca fé, exigindo grandes manifestações de Deus, mas com pouca capacidade e testemunho de comunhão. A fé é dom de Deus, que cresce na medida que se reforça o vínculo comunitário entre aqueles que creem. A fé é força para lutar na travessia, que vai nos dar garantia para viver as lutas de cada dia. Para ressaltar o tema de uma fé que deve amadurecer constantemente, inclusive passando pelas provas que a vida vai nos apresentando, a passagem do Evangelho hoje nos traz uma moldura por duas atitudes de Jesus em relação aos discípulos ainda fracos na fé. Por um lado, no início, quando se afirma, quando Jesus diz que mandou os discípulos a entrar na barca. E no fim, quando o Senhor reconduziu Pedro à barca, assim que subiram ao barco. Portanto, é imprescindível para atravessar o mar que exige fé amadurecida entrar na barca, uma vez que não há outra possibilidade mais segura, senão essa, estar na barca de Cristo. Mesmo que os pescadores sejam capazes de nadar, só a barca os tornará fortes, pois só dentro dela há a possibilidade de uma ação comunitária para enfrentar as tempestades, o mau tempo, os perigos que acontecem fora dela. E todo esforço individual será arriscado, enfraquecido e frustrante, muito pequeno e talvez incapaz de salvação. Por isso a importância de estar com o Senhor. Olhando para o texto deste domingo, tal como ele nos apresenta, facilmente verificamos que se trata de uma espécie de catequese sobre o estatuto do discípulo, convidado a confiar totalmente no seu Senhor, mesmo em situações que põem em crise a sua adesão de fé. Só no final, a comunidade dos discípulos, educada na sua fé por meio das provas, faz a profissão de fé em Jesus. Tu és verdadeiramente Filho de Deus. Confiemos sempre no Senhor. Mesmo na tempestade, mesmo que agite o mar, louve e espere no Senhor. Louve de verdade, pois somente temos o Senhor para nos conduzir e salvar sempre. Convido a todos a compartilhar essa homilia com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Dê seu like, comente, compartilha. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos na construção do reino de Deus. E quero recordar que neste domingo nós celebramos o Dia dos Pais. Aos papais, nosso parabéns, a nossa homenagem, a nossa bênção. Que o Senhor os fortaleça na vivência dessa vocação. Esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.